boa noite. Está preparado para mais uma celebração online? Está com seu coração bem aberto para que o Senhor vai falar com você nessa noite? Para isso, deixe o Espírito Santo de Deus entrar no seu lar, na sua casa, deixa Deus tocar profundamente na sua alma. E nós temos um recadinho também, não é, Bia? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e também nos siga no Instagram, @Igreja Missionária IP. Isso. E para começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, graças a Te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um nessa noite, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a pessoa que vai estar pregando, meu Deus, nessa noite. Que o Senhor usa como vaso, meu Deus, para que a Tua palavra, meu Deus, possa chegar no coração de cada um nessa noite, meu Deus. Pai, também abençoa também aquele que vai estar também falando, meu Deus, Pai, do dízimo, das ofertas também, Senhor. Usa, meu Deus, nessa noite, da forma que o Senhor bem querer, Senhor. Estamos aqui para fazer a Tua vontade e o Teu querer nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor,
quão grande és pra mim. Sua graça é o meu refúgio, o centro do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia, Deus. Amo o Senhor, meu Salvador. Declare em tua casa, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor,
Deus. Queremos viver só para Ti, Senhor. Pensar só em Ti, Deus. Romper com as barreiras do mundo, Senhor. Voar com o Pai nas asas da fé. Ser revestido de glória e poder, Pai. É isso que nós queremos, Deus. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Boa noite a você que nos ouve, nos vê. Seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero dar as boas-vindas para você. Nesse mês nós estamos com o tema generosidade e eu espero que você seja muito abençoado, não só ouvindo, mas colocando em prática esta temática tão importante para a nossa vida. Na semana passada nós já tivemos uma palavra com o pastor Edson, e você, eu creio, já tem ouvido esta palavra e o significado dela, e eu quero dar novamente para nós alinharmos o nosso pensamento sobre esta ideia de generosidade, né? O que é, o que significa. E eu trouxe uma definição simples que diz que o generoso ou a generosidade é a qualidade de quem é generoso. É bondoso também. É uma ação generosa com liberalidade. Uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros, não se limitando, evidentemente, apenas aos bens materiais, mas também em relação a talentos, ao tempo e a muitas dádivas que o generoso pode oferecer, não é? E o texto que eu escolhi para nós pensarmos um pouco, ou começarmos a pensar sobre esse tema essa noite, foi o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao verso 11, quando o apóstolo Paulo traz uma palavra aqui para os coríntios, que fica nesse texto. Então, vamos lá? 2 Coríntios 9, do verso 5 ao verso 11, que diz: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Vamos parar por aqui por enquanto, porque o apóstolo Paulo está dizendo que ele enviou uma equipe para preparar estes irmãos para uma dádiva que eles iriam oferecer aos outros irmãos necessitados. É interessante a gente observar que qual o motivo que Paulo enviou uma equipe para preparar esses irmãos. Não é porque eles não soubessem da oferta, porque fica claro no texto que eles já sabiam. Também não é para convencê-los dessa necessidade, porque a gente observa que os irmãos já tinham esse compromisso de doar, né? de serem fiéis nisso. Então, qual era o objetivo de Paulo? E ele diz aqui, para que esta oferta fosse com generosidade e não avareza, mostrando para nós que é possível você dar uma oferta de modo avarento, né? De modo que aquilo não seja uma coisa de fato que você está desejando fazer ou com alegria, como ele logo em seguida já fala, quando ele diz que não deve ser com tristeza. Em outras palavras, é possível então alguém oferecer ou alguém doar alguma coisa com tristeza. Então, o que a gente precisa pensar nesse texto é que, assim como nós vimos naquele tema que nós tivemos sobre virtudes, a virtude da generosidade, ela precisa ser trabalhada, preparada, não é? O nosso coração, ele precisa ser vigiado,
porque nós não temos naturalmente estes talentos e esta índole, no sentido de fazermos isso com naturalidade ou sermos bondosos e generosos naturalmente. Isso precisa ser cultivado. Nós precisamos, então, aprender a preparar o nosso coração para que a nossa oferta, seja ela em dinheiro, seja em qualquer outra coisa, ela seja feita com alegria, como um fruto de adoração a Deus, como benefício ou no intuito de beneficiar de fato as pessoas. Então, veja que é possível nós fazermos isso preparando o nosso coração. E foi esse, então, o propósito de Paulo quando ele, ao enviar esta equipe, ele tinha em mente este objetivo. E é interessante observar também que, já que estes irmãos tinham esta fidelidade e esta intenção, a impressão que me dá é que Paulo, então, ele queria não somente que esses irmãos fizessem isso de uma forma boa, de uma forma ainda mais pura e generosa, como trazer para a vida deles um nível a mais, né? Vamos pensar em que o propósito de Deus, como o próprio apóstolo Paulo ensina, é que nós sejamos como Jesus. Nosso alvo é o Senhor Jesus. Então, nossa caminhada cristã, ela leva da imaturidade para a maturidade. Nós estamos caminhando e crescendo nestas coisas. E o que me parece claro aqui é que o apóstolo Paulo, então, queria que estes irmãos alcançassem um patamar ainda mais alto nesta questão de dar, né, de doar, de serem generosos, fazerem isso com um coração generoso e não com avareza. E você observa juntamente comigo aqui, no texto final do verso 10 ao verso 14, que nós podemos experimentar com isso um ciclo, que eu diria, um ciclo de prosperidade e de bênção. Observe que o texto diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, Deus vai fazer isso. Ele vai enriquecer-vos, né, em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, né, ou das pessoas necessitadas, mas também redunda em muitas graças a Deus. E aí o que vai acontecer logo em seguida? Visto como já a prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade, né, generosidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor. Não é? Falando aqui desse ciclo de bênção e de prosperidade, com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ou seja, você é generoso com alguém, esta pessoa é abençoada, ela ora por você, você continua sendo ainda mais abençoado, Deus abençoa com semente, essa semente é multiplicada através da doação, quer dizer, vira um ciclo, né, de bênção e de prosperidade. Todos são abençoados, todos serão supridos, não haverá falta, você vai crescer, as pessoas em volta de você vão crescer e este ciclo de bênção vai se perpetuar e, evidentemente, se espalhar, porque onde há suprimento, a bênção de Deus, não é? Que coisa maravilhosa nós podemos desenvolver esse tipo de expressão de fé, de generosidade. E eu entendo que a segunda lição importante que nós podemos captar deste versículo, desse texto, é que a generosidade ela traz um crescimento pessoal, como eu disse, e quebra a força do materialismo na nossa vida. Porque cada vez que nós doamos, ou cada vez que nós forçamos a nossa natureza e quebramos este ciclo, nós estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus e quebrando o jugo e o domínio desta materialidade ou do materialismo na nossa vida. Há poucos dias, aliás, alguns meses atrás, eu assisti a palestra do Rick Warren, que foi aquele autor do livro Uma Vida com Propósito. Eu achei muito interessante essa palavra daquele homem, que é um pastor também,
ele contou como que a venda daquele livro trouxe para a vida dele uma soma enorme de dinheiro. Durante 3 anos, aquele livro era um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos e ele ficou rico. Então, ele tomou com sua esposa algumas decisões. Uma delas foi viver com 10% daquilo que eles recebiam e doar em instituições que eles criaram e tudo mais, os 90% que eles também ganharam. Então, ele continua vendendo muito esse livro e hoje ele diz que então ele vive desses 10%. E que a coisa mais difícil para eles não foi tanto lidar com essa questão do dinheiro, mas foi lidar com a questão da fama. O que eles iam fazer com todo esse conhecimento e esse espalhar daquilo que eles estavam fazendo através do livro. Então ele começou diante de Deus a pensar, Deus, o que eu faço com esta fama, né? Com esse fator na minha vida a mais de ser conhecido, de ser convidado, de estar em tantos lugares. Deus começou a ministrar no coração dele que tudo que eles tinham, eles precisavam repartir, né? E ele começou a não somente fazer isso, mas ver e conhecer pessoas ricas e perceber na vida deles que toda aquela riqueza não trazia verdadeira felicidade, não é? E essas lições, elas foram ficando cada vez mais evidentes na vida dele, e ele então começou a entender que toda vez que eles repartiam esses recursos e todas as vezes que ele então falava sobre isso com as pessoas e ajudava as pessoas a verem toda a capacidade que Deus tinha dado a elas, todos os talentos, tudo isso, na verdade, a fonte da satisfação verdadeira está em você servir ao próximo e não simplesmente ser um acúmulo ou um acumulador de riquezas e de bênçãos, não é? Então ficou muito evidente para ele esse fator de que a riqueza não traz de fato a felicidade, mas o serviço ao próximo. E o Rick então compartilha que ele encontrou no Salmo 72 uma oração de Salomão, clamando a Deus, Senhor, me dá fama, me dá riqueza, me dá prosperidade, me leva a ser superior aos reis, fulano. A impressão que dá é que Salomão está fazendo uma oração extremamente egoísta, não é mesmo? Mas no final do texto, no Salmo 72, você pode observar, eu quero até ler esse salmo aqui com vocês, no Salmo 72, a partir do verso 12, ele diz, verso 12, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles. Observe então que a fama deste homem e o que ele estava pedindo para Deus para ser famoso e rico não era para que ele fosse subjugar os inimigos, mas para que ele cuidasse do necessitado, do humilde e daquele que precisava dele. Não é interessante? Um comentário bíblico que eu li fala que a força do rei e todo o poder dele foi uma conquista não por mérito ou por uma luta militar ou por um exército militar, mas porque ele era um homem que honrava a Deus e cuidou, né, do pobre e do necessitado. Interessante observar isso, não é mesmo? Porque Salomão, então, ele pede riqueza, ele pede fama, não para si mesmo, ou para ser grande, simplesmente para crescer o seu ego, mas para poder ser útil e abençoar a vida daqueles que estavam necessitados. E eu pergunto a você, quais são as bênçãos, quais são os recursos, quais são os talentos que Deus tem dado nas suas mãos? O que você tem feito desses talentos? O pastor Luciano Subirá, falando sobre prosperidade, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que nós temos que pensar na prosperidade não como alguém que representa uma represa, por exemplo. A represa recebe água e aquilo fica ali retido, não é? Nós precisamos pensar na prosperidade como um rio que recebe, mas que flui para outros, recebe e flui, recebe e concede bênçãos a outros. Se nós pensarmos numa água parada, a gente sabe que isso vai apodrecer, mas um rio que corre,
que tanto recebe quanto concede, quanto doa, é um rio limpo e abençoado. E nós precisamos pensar nessa lição importante para a nossa vida. O que nós temos feito com todas as dádivas, talentos e bênçãos que Deus tem nos concedido? Como eu disse, nosso coração precisa ser vigiado nesta questão, porque a nossa tendência é sempre segurar, é reter, é pensar, não, eu posso precisar, não, amanhã eu vou precisar. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós somos abençoadores, Deus nos abençoa. E por último, eu quero colocar para você uma última e importante lição que nós precisamos aprender com essa questão da generosidade. Que a nossa visão de Deus e daquilo que nós acreditamos ou cremos, ela vai determinar a nossa atitude e as nossas ações. Se eu digo que eu creio num Deus que é bom, que supre as minhas necessidades, eu preciso viver conforme o que eu creio, não é? E se a palavra de Deus nos diz que nós podemos ser abençoadores como o nosso Deus é, então nós vamos viver segundo aquilo que nós cremos. No Salmo 18, do verso 24 ao 26, fala uma expressão muito também interessante que eu quero que você guarde nesta noite. No Salmo 18, verso 24 ao 26, diz assim: Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Interessante esta visão de como Deus se revela a nós conforme aquilo que nós nos posicionamos diante de Deus. Lógico que com o perverso, Deus não vai se mostrar perverso, porque Deus não é perverso, não é? Deus não tem sujeira nem pecado na vida dele. Então a palavra de Deus diz que ele se mostra inflexível. Seguindo esse raciocínio que a palavra de Deus nos apresenta aqui, com o puro, puro te mostras, com o benigno, benigno te mostras, nós vamos, dentro do nosso tema, pensar, então com o generoso, ele também se mostra generoso, não é mesmo? Com o que não é generoso ou com o avarento, Deus não vai se mostrar avarento porque ele não é assim, porém Deus resiste, Deus quem sabe endurece, né? Deus quem sabe, a palavra de Deus não diz especificamente o que vai acontecer, mas a Bíblia nos sugere então que se nesse raciocínio, não é mesmo? Nós vamos perder por sermos avarentos ou por retermos além do que é justo. Como diz Provérbios, quando nós retemos além do que é justo, isso será em pura perda para nós. Então, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa quando ela não somente nos sugere, quando ela nos ensina, quando ela nos dirige a sermos generosos. O que vai acontecer? Nós vamos desencadear, nós vamos destravar aquilo que eu entendo que é um efeito bumerangue. Na palavra de Deus nos mostra isso, né? Quando Lucas 6,38 diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida. A palavra de Deus está dizendo, olha, você dá e você recebe de volta. Aquilo vai, aquilo volta, né? É um efeito bumerangue na nossa vida. Vai e também volta. Você abençoa, você é abençoado, não é? Mateus 7,12, por último, a palavra de Deus diz que aquilo que nós queremos que os homens ou que as pessoas façam a nós devemos fazer a elas. Veja que nós então precisamos pensar, eu quero ser abençoado, grandemente abençoado, então eu preciso abençoar muito, não é? Se eu quero que retorne alguma coisa para mim, eu preciso então fazer primeiro, não é? Eu costumo sempre ensinar para as mulheres, você quer ser abençoada na sua casa, você quer ser elogiada, elogie, você quer receber carinho, faça carinho, você quer receber atenção, seja atenciosa, plante, e em muitos casos você vai ter que plantar muito para depois começar a receber. Mas lembre-se que quando nós plantamos, às vezes, uma semente, aquilo retorna abundantemente para nós. Não é? Então, esse pensamento que nós destravamos, este efeito bumerangue na nossa vida, ele é um efeito tanto para a bênção quanto para a maldição.
Veja que se eu não sou generosa, esse retorno volta, né? E de alguma forma eu vou também receber as consequências disso. Porém, se eu sou generoso, se eu sou bom, se eu ajo conforme aquilo que eu creio na palavra de Deus, sabendo que Deus é fiel e vai me abençoar por isso, então eu preciso vigiar meu coração e plantar para que eu receba não somente do meu Deus, mas que eu plante em volta de mim as bênçãos que eu quero colher. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa hoje pensar a respeito disso, pensar que Deus nos chamou para sermos influenciadores onde nós estamos plantados, e por isso que Ele nos deu tanto, por isso que Ele nos deu talentos, por isso que Ele nos deu capacidade, por isso que Ele nos dá, inclusive, recursos financeiros. Você pode pensar a respeito disso hoje e avaliar na sua própria vida como ou o que você tem feito com tudo que Deus tem lhe concedido. Você tem tido um coração fiel na presença de Deus, você tem abençoado as pessoas, você tem abençoado aqueles que estão à sua volta, ou você tem segurado. Que Deus possa abençoar você abundantemente e generosamente. Amém. Momento de oferta. Vou ler aqui o versículo em Malaquias 3:10. O tema deste mês é generosidade. E a palavra do Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. A palavra do Senhor é direta. É o único lugar onde Deus faz uma promessa para que todos aqueles que voluntariamente devolvam o dízimo, Ele dá em dobro tudo que nós necessitamos. Apesar de que Ele já faz isso, mesmo a gente não sendo um doador, porque Deus é bondoso. Portanto, vamos ser generosos aqui na casa do Senhor e tragam os vossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo, meu esposo. Palavra abençoada. E nesse momento queremos orar, né? Orar pela sua vida e que Deus venha falar ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero glorificar, Pai, pelo teu nome. Deus, sabemos que tu és poderoso, tu és generoso, Pai. Mesmo, Pai, sendo infiel, Pai. Mas o Senhor é fiel, Pai, conosco. O Senhor é fiel, Pai, com a humanidade, Pai. Muito obrigada, meu Deus, e fala ao coração de cada um, meu Deus. E que possamos a cada dia, Pai, aprender mais e mais de Ti, Pai. E ser generoso e colocar-nos no lugar um do outro, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada. Eu não falei para você que Deus ia falar poderosamente ao seu coração? Nosso Pai é um Pai generoso, misericordioso, e que você possa colocar em prática tudo aquilo que você ouviu nessa noite, exercer a generosidade, ser generoso como nosso bom Deus é conosco. E nós temos também alguns avisos para essa semana. Nós temos o nosso culto de Natal no dia 23, às 19h30, presencial aqui na igreja. Você é o nosso convidado especial, você será muito bem-vindo, venha cultuar o Senhor conosco. E também, né, Bia, nós continuamos com os nossos cultos. Quanto presencial e online às 19h. Isso nas nossas redes sociais. Fique com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Tchau. Deus abençoe.